Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta. Trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Aqui eu atendo os pacientes de Curitiba, região metropolitana. Pacientes de fora da região, eu faço apenas atendimento online, mas acabo realizando esse serviço também. Você pode conhecer esse serviço via Clube de Membro. Hoje nós conversaremos sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Pesquisando no YouTube, eu recebi a indicação de um vídeo. Era um vídeo de exercício respiratório. A pessoa desse vídeo associava o exercício respiratório com o movimento de braço. E lá teve um comentário que me chamou muito a atenção, que o comentário é esse daqui. Então a pessoa comenta lá no vídeo: bom dia, desenvolvi DPOC há 5 anos, por causa do ar-condicionado na empresa, totalmente alto e sem higiene, por anos. Uso 2 bombinhas todos os dias. O nervoso de estar doente atrapalha muito. Então, a pessoa que está muito nervosa aí pela doença. Comecei os exercícios ontem, pelo que ela fala que começou os exercícios que é descrito no vídeo. E me senti melhor durante o dia, mas senti tontura após fazê-los. É normal? Uma questão que me chamou muita atenção é ela afirmar que desenvolveu DPOC por causa do ar-condicionado. Já que eu vou explicar isso. E outra questão que ela apresenta nesse comentário é que ela sentiu tontura após fazer o exercício. É normal? Essa questão da tontura é normal, já vou explicar para vocês, mas primeiro vamos conversar aí sobre a causa da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o título desse vídeo aqui, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica associada ao ar-condicionado. As causas da doença pulmonar obstrutiva crônica não envolvem o ar-condicionado. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença que existem 2 componentes dela. Um componente clínico, que é a bronquite crônica, então é uma inflamação persistente nas vias aéreas que a pessoa desenvolve, e um outro fator, que é a destruição alveolar. Tá? Esse já não é um aspecto clínico, é um aspecto ali da morfologia do pulmão que existe essa alteração que é o enfisema. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o enfisema, mas em resumos, ele é a destruição dos alvéolos. Havendo essa destruição, existe uma dificuldade na troca gasosa. Então ela coloca ali também que dá um nervoso, né? As bombinhas todos os dias, o nervoso de estar doente atrapalha muito. Uma das queixas, tá, relacionadas ao paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica é a questão da ansiedade ou nervosismo. Tanto que alguns pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, numa fase de diagnóstico, eles recorrem inicialmente a um médico psiquiatra, associando ao nervosismo. Mas o processo de inflamação, que é a bronquite crônica, e o processo do enfisema, o que eles alteram na nossa sensação? Eles dificultam a troca gasosa. Dificultando a troca gasosa, nós aumentamos o trabalho respiratório, nós aumentamos a frequência respiratória, e isso se confunde com a ansiedade. O processo de inflamação, ele atinge ali os alvéolos também, né, os bronquíolos. Desse modo, o resultado dessa inflamação impede que o ar entre na corrente sanguínea, o oxigênio entre na corrente sanguínea e que o CO2 saia da corrente sanguínea e entre no alvéolo. Isso também acontece no enfisema. Por conta da destruição, passa a criar muito espaço ali em determinadas regiões do pulmão que fica impedido do oxigênio entrar na corrente sanguínea e CO2 sair na corrente sanguínea. Isso gera uma alteração, que é o aumento aí da frequência respiratória, e isso se confunde com a ansiedade, mas não é necessariamente ansiedade. Na minha ótica, a ansiedade é outra questão. Mas, infelizmente, muitos pacientes aí com doença pulmonar obstrutiva crônica tratam como se fosse ansiedade. Agora, sobre a questão das causas. As causas da DPOC estão aqui, né? Eu fiz uma pesquisa no Google mesmo, tá? Não fiz busca em base de dados, porque daí são aspectos mais técnicos. Então, aqui tem uma questão bem simples, o que pode dar DPOC ou o que pode causar DPOC. Então, aqui as primeiras descrições foram geradas por inteligência artificial, então fala
que a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, pode ser causada por diversos fatores, entre os quais tabagismo, que é o principal fator de risco para a doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo responsável por 80% dos casos. A quantidade e o tempo de tabagismo estão relacionados com a gravidade da doença. Outra questão, exposição a poluentes ambientais. Poluentes ambientais não implicam necessariamente a sujeira do ar-condicionado. Fumaça de cigarro, fumaça de fogões a lenha, queima de biomassa e vapores químicos podem aumentar o risco de desenvolver a doença. Aqui em vapores químicos, eu chamo a atenção de vocês para o vape, que é o cigarro eletrônico, e o narguilé. Então, tem muita gente que fala que o narguilé não faz mal, mas faz. Se bem que o narguilé também é que entra na questão do fumo, né? Que o carvãozinho lá no narguilé é o tabaco carburado, e o tabaco é o cigarro em si. Existe também uma questão aí do desenvolvimento da DPOC por tendência genética. Então, ter o histórico familiar de DPOC pode aumentar a predisposição da doença. Aqui eu acho que a inteligência artificial pecou um pouquinho aqui para gerar essa outra caso de doença. Porque assim, quando ele fala de ter histórico da doença na família, provavelmente está relacionado a alfa-1 antitripsina, tá? Que é uma substância aí que traz a predisposição para gerar o enfisema. Isso tem o histórico familiar. É claro que provavelmente não especificou mais aqui, porque quando você fala em alfa-1 antitripsina é algo bem técnico, né? Então, tanto que a ideia desse vídeo, quanto o que foi gerado pela inteligência artificial, é atingir o público leigo. Eu que acabo sendo um pouco chato às vezes, e falando bem por parte técnica, né? Mas o chato foi brincadeira, mas assim, na condição de profissional, eu tenho essa dificuldade de, às vezes, né, falar de uma forma mais simples. Mas em outro momento eu falo sobre a alfa-1 antitripsina aqui para vocês. Prematuridade, né? Então pode causar a predisposição à doença em idades mais avançadas. Essa questão da prematuridade que para mim é novidade. Eu até vou confirmar isso daqui depois para ver se isso daqui foi gerado de uma forma legal, né? Mas pelo que dizem da inteligência artificial, que pode ser confiado sim. Então, aqui ele caracteriza a DPOC, aqui mais embaixo, os fatores que contribuem para a DPOC incluem o aumento do tabagismo em muitos países, em todo o mundo, a exposição a toxinas presentes em combustíveis de biomassa como madeira e gramíneas. Mais embaixo aqui, o que leva a pessoa a ter DPOC? O tabagismo é o principal fator de risco para a DPOC, e sua origem é fortemente ligada ao efeito da fumaça do cigarro nos pulmões, tá? Então aqui, nessa pequena busca que eu fiz, em nenhum lugar aqui está falando que ar-condicionado pode causar a DPOC, não está falando em lugar nenhum. Mas o que pode ter acontecido com essa pessoa que fez esse comentário em um outro vídeo? Ela já tinha as alterações da DPOC, mas não foi diagnosticada. A exposição dela por muito tempo ao ar-condicionado da empresa que ela trabalhava gerou uma crise inicial, a qual foi diagnosticada a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que pode ter acontecido foi isso. Ou ela era fumante, ou ela tem alguma dessas outras predisposições que eu li para vocês nesse material que eu busquei no Google, e ficando muito exposta ao ar-condicionado, aquilo exacerbou a doença que ela já tinha, mas não foi diagnosticada. Tá? Então, o que é relevante que eu gostaria de trazer nesse vídeo para vocês? O ar-condicionado em si, ele não causa DPOC. O principal fator de causa da DPOC é o tabagismo. Em torno de 80% dos casos estão relacionados ao tabagismo. Outros fatores que podem causar a doença pulmonar obstrutiva crônica são aqueles que eu expliquei ali para vocês, tá? Agora, uma outra questão que ela coloca, o exercício, ele pode causar tontura, né? Então, ela fala ali que ela realizou os exercícios, com os exercícios ela sentiu menor, mas ela sentiu tontura após a realização dos exercícios. É normal? Sim, é normal. Em alguns exercícios,
tá? Isso pode acontecer. Quais tipos de exercício? Um exercício que a gente chama de exercício de desinsuflação pulmonar. Então, se você expirar 3 segundos, puxou o ar em 1 segundo e expirou em 3 segundos, isso já é tido como um exercício de desinsuflação pulmonar. Você tem um prolongamento do seu tempo expiratório e onde o tempo inspiratório ele é um pouco menor. Isso já caracteriza uma desinsuflação pulmonar. O que acontece? Teoricamente, você favoreceu a saída do ar. Se você favoreceu a saída do ar, que ele já não tinha dificuldade para sair, teoricamente também você insuflou mais ar. Num pulmão que ele não estava acostumado com um pouco mais de ar insuflado, você acaba tendo tontura. Então isso é até mesmo perspectiva no uso do Power Brief, tá? Os meus pacientes, quando vão utilizar o Power Brief pela primeira vez, eu oriento. O que pode acontecer? Tontura, um pouco de dor torácica. Isso basicamente pode acontecer, não só com o exercício do Power Brief, mas com esse exercício de desinsuflação pulmonar também. Então, assim, isso está dentro da normalidade. No geral, quando eu aplico o meu protocolo de Power Brief, esses sinais e sintomas aí no paciente, eles somem depois do 3º atendimento, tá? Então, isso está dentro da normalidade, não só com o Power Brief, mas também com os exercícios que nós chamamos de cinesioterapia respiratória, que você, paciente, entende como exercício respiratório. Até aqui tudo bem? Então, sobre essa questão, eu acho que foi até respondido. Você aí que é meu espectador, ficou com alguma dúvida no que eu falei? Se ficou, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Outra questão que me chamou muita atenção, que as pessoas que fizeram o vídeo não responderam essa espectadora deles, né? Mas eu trouxe aqui para o canal porque essa dúvida me chamou... não a dúvida, né? Porque a dúvida é na tontura que ela teve ali, né? Mas essa questão de associar a causa da POC ao ar-condicionado, isso me chamou muito a atenção, tá? Assim como eu vejo muito material na internet que associa a doença pulmonar obstrutiva crônica à asma, tá? Isso não procede, isso está errado. Asma é uma coisa, doença pulmonar obstrutiva crônica é outra coisa completamente diferente, tá? Então era isso o vídeo. Te convido a assistir o card onde eu falo sobre a fisioterapia respiratória na DPOC. Então, terminando esse vídeo aqui, vai ter 2 cards. Um é onde eu falo sobre a fisioterapia respiratória na DPOC. O outro card é uma playlist sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. No izinho que vai estar aqui em cima, vai ter o link do site Treinamento Respiratório. O site Treinamento Respiratório é da minha propriedade. Lá nós comercializamos os aparelhos de treinamento respiratório que envolvem todos os modelos de Power Brief, todos os modelos de Respiron. A essência do nosso trabalho é o treinamento respiratório. Mas lá no site Treinamento Respiratório você pode encontrar outros produtos que eventualmente você precise, como oxímetro, aparelho de pressão, inaladores, umidificadores, esse tipo de coisa. Então clica aqui no izinho e dá um pulo lá no site para você prestigiar também, conhecer os nossos produtos, se eventualmente você precisar de alguma coisa e quiser comprar com a gente. No link que vai ficar no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link para você adquirir esse aparelho aqui, que é o Power Brief Plus Magic, tá? É um aparelho, um dos aparelhos que também é indicado para doença pulmonar obstrutiva crônica. Na descrição desse vídeo vai ter alguns outros links também, onde a gente tem ali oferece para vocês vitaminas e suplementos orgânicos, oferecemos também outros materiais, livros, tem algumas indicações de livros, então eu te convido a prestigiar esse outro material nosso aí, seja dos links que estão na descrição desse vídeo, ou os vídeos que eu vou deixar no final desse daqui que você está me vendo, tá joia? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu curtir e encaminhe esse vídeo para os seus contatos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.